Muratori Podcast, um projeto ousado com entrevistas, bate-papos, depoimentos nos mais variados segmentos. O Muratori Podcast tem o apoio de Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, Drogaria Modelo, Laticínio Tartaruga e Lojas Angelatex. Bom, o Muratori Podcast está hoje no gabinete do meritíssimo juiz, Dr. Marcelo Picanço de Andrade von Held, juiz eleitoral titular da comarca de Muriaé, zona eleitoral 187ª. É isso, doutor? Isso. Nós vamos conversar com ele sobre os preparativos para o próximo pleito que acontece dia 2 de outubro. E o primeiro turno, naturalmente, tudo vai acontecer no primeiro e só a partir daí. O senhor vai presidir essa eleição, essas eleições, melhor dizendo, esse pleito. Eu pergunto ao senhor como estão os preparativos, aqueles que são capazes de ser realizados até a véspera do pleito. Já está tudo certo, já tudo pronto para a eleição. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. As urnas já estão com as devidas cargas, dos eleitores e dos candidatos. Uma dúvida que todo eleitor tem, que todo político tem, que está aí na boca do povo, é com relação à segurança das urnas. O que o senhor pode dizer sobre a segurança das urnas e o número dessas urnas, pelo menos no município de Muriaé? Aqui são, salvo engano, 340 urnas. E quanto à segurança, isso aí é indiscutível, que o procedimento de votação e apuração é seguro. Como é uma mecânica, uma máquina, uma ou outra pode dar problema técnico de funcionamento no momento. Nesse caso, as urnas também, reservas, estão preparadas para serem substituídas imediatamente. No caso de precisar substituir, temos urna, temos gente qualificada para isso, de pronto vão lá e substituir as urnas que deram defeito. Essas urnas serão distribuídas nas sessões a partir de que hora no domingo? Começa cedo. 5 horas da manhã, certamente. Até antes, dependendo. As comarcas mais longes. Miraí, Miradouro, já vai uma parte para lá no dia anterior. E no domingo, cedinho, já estão todos nos devidos lugares. As sessões abrem para primeiros votantes 7 horas da manhã? 8 horas. De 8 às horas. 5 da tarde. De 8 às 17. Existe uma fake news aí que está dizendo que é de 7 às 16. Não é isso não. É porque o TSE... antigamente, igual o Acre, por exemplo, ele é 1 hora a menos que a gente. Sim. Lá vai começar de 7 a 16, mas todos terminarão às 5 horas. O funcionamento é de 8 a 5 de horário de Brasília. Isso aí não existe muito aqui. Bem explicado. Em Muriaé, de 8 a 5. De 8 a 5. Doutor, então, imediatamente, fechando as sessões, fechando as urnas, já começa a emitir os boletins. Sim. A central de apuração desse pleito em Muriaé será onde? Vai ser no cartório eleitoral. No cartório eleitoral. Isso. Não exige mais um espaço tão grande, doutor? Porque não tem mais a fiscalização. Cada um tem os representantes que vão acompanhar. Tem os fiscais dos partidos. Isso. Mas são poucas pessoas. A imprensa... Estaremos liberdade. E os boletins de urna também, todos são fixados nos locais de votação. Todo mundo tem até um pode prévio ver. Conhecimento. E nesse ano, o que é bem importante falar, é que à medida que for sendo apurado aqui em Muriaé, que a gente transmitir para o TSE, qualquer eleitor vai ter acesso a esse boletim de urna no site do TSE. No site do TSE. Para poder conferir e acabar com essa fake news de que... que coisa, né? Os senhores têm que lidar com um sistema tão complexo, porque apurar
O senhor tem um número de eleitores em Muriaé? Muriaé é em torno de 75 mil, 76, por aí, né? É claro que normalmente não comparecem todos. Né? Como é que está sendo tratado, doutor, o ir e vir do eleitor? Quer dizer, a abordagem ao eleitor, que sempre tem aqueles que teimam ainda em fazer boca de urna. Boca de urna é crime, né? Pois é, mas né, sempre tem aqueles que teimam ainda em fazer. Como que o eleitor deve se portar e o que ele deve reportar ao juízo, ao senhor, à polícia que tiver. Quais as ocorrências que podem acontecer e que, como eleitor, deve boca de urna, transporte ilegal de eleitores na zona rural, aglomerações não pode. E sim, nós temos um aplicativo do TSE que chama Pardal. Por ali o eleitor com smartphone, qualquer smartphone, ele pode fazer a denúncia que cai direto no cartório eleitoral, a gente entra em contato com a polícia militar e apura. Se tiver realmente fazendo boca de urna ou cometendo algum crime eleitoral, essa pessoa vai ser presa. Com relação à bebida alcoólica, não há proibição. Está liberado. Está liberado, mas é claro, não é recomendável usar para ir votar, né, doutor? Depois que votar. Deixa para depois, né? Com relação ao número, aos candidatos registrados na comarca, todos foram registrados regularmente? Eles são registrados no TRE, não é já, com a gente né? Não é, Isso, já é em Belo Horizonte, Tribunal Regional. Salvo qualquer mudança, qualquer resolução ainda que possa vir do TSE, do Supremo Tribunal Eleitoral, né, com relação a camisas, há uma discussão que o mesário não pode usar camisa, tal e tal. Quais são as recomendações de procedimento dos mesários e dos seus auxiliares? Olha, os mesários, a gente recomenda que não use camisa que ligue a uma campanha ou outra. Camisa de candidato, isso não pode. De jeito nenhum. Entendeu? Uso de celular também proibido, não se pode. Se o eleitor comparar, ele pode levar o celular, mas ele vai ficar com o mesário, ele vai lá, vota, depois pega o celular. Na cabina de votação não pode, não. Caso alguém tente entregar um e ir com outro disfarçado e ser pego, o que vai? Crime. Ele vai preso imediatamente, perde o direito de voto ali naquele momento? Não, o direito de voto não, mas preso sim. Preso porque responde a um crime, né? Parece que nesta manhã o TSE determinou o não porte de arma na véspera, no dia e 24 horas depois. O senhor já está ciente dessa resolução? Porque eu ouvi, por acaso, vindo falar com o senhor, ouvi essa notícia. Não tive nenhuma comunicação oficial, não. Sim, mas que teve essa decisão. Agora, de qualquer forma, sem essa resolução ou não é prudente que se use uma arma. Não, né? Votar armado não pode, não. Isso aí já foi né? decidido, já tem um mês mais ou menos, Sim. Só os policiais militares fardados, os civis devidamente identificados com distintivo e o policial que não tiver em serviço não vota. Nem arma de fogo, nem arma branca, né, doutor? Então, isso é tranquilo. Sobre os resultados, né? O senhor comentou rapidamente que o eleitor pode ter acesso imediatamente ao boletim de urna, mas as totalizações, no caso da comarca de Muriaé, também será pelo TSE. Sim. Não tem número, esse é só de Muriaé. Não tem. Não, a gente recolhe as mídias Sim, isso aí. Das urnas, leva o cartório, nós vamos transmitir para o TSE e depois o TSE, ele manda depois de tudo apurado, ele manda a totalização da zona eleitoral.
O senhor tem ideia de a que horas no domingo podemos ter algum resultado que seja definitivo? Nós estamos pensando por volta das 20h30, 20h30. Quais são as instituições que estão atuando em Muriaé, junto com o juiz eleitoral, com o cartório eleitoral, para que o pleito aconteça dentro de toda a normalidade? Basicamente, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal. O senhor requisitou a Polícia Federal ou já é uma praxe? Isso aí é o TRE que solicita. Faz um estudo, dependendo do tamanho da cidade, e manda aí. Tem um convênio com a Polícia Federal, aí eles vêm, eles vão ficar no batalhão da PM, alojados lá, né? Tá certo. O que é obrigatório o eleitor levar para a sucessão, para passar no mesário, para chegar na urna e dar o seu voto? O título de eleitor ou um documento com foto? Isso. Basta isso? Só. O eleitor não precisa preocupar. Há uma fake news rodando também aí, que está chamando a atenção, que não pegue o seu título enquanto o mesário não assinar, enquanto o comprovante do seu voto não for te entregue, não saia dali, confira isso tudo. Muita fake news nesse termo, né, doutor? Porque as coisas são automatizadas e se eu não pegar aquele papelzinho... Mesmo porque em cada mesa vai estar partidários de todos os candidatos, né? Quando não tem de um, tem de outro. E todos estão bem instruídos quanto a isso. O que pode fazer, o que não pode. Fizemos várias reuniões e está muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. São pessoas... E até agradecer, né, os que muitas vezes já de muitos pleitos, né? De suma importância para a eleição, ao trabalho dos mesários. Porque é voluntário, né? Embora aqueles que têm um emprego, eles têm garantias de uma folga. Duas folgas. Até quando pode ir a campanha eleitoral? O que pode? Sexta-feira, sábado, o que ainda pode? O que o candidato, as equipes de panfletagens ainda pode fazer? Porque a campanha, por exemplo, de rádio e televisão encerra hoje, nesta quinta-feira. No dia da eleição, nada, né? Nada. No dia da eleição, nada. Mas no sábado, há dúvidas se pode fazer, por exemplo, uma carreata, um bandeiraço. Até o dia 29, entre 8 e 24 horas, é possível comício, aparelhagem de som, sonorização fixa. E depois, no segundo turno, do dia 3, depois do decorrido prazo de 24 horas do encerramento da votação, a 27/10, de 8 às 24 horas. Já pode ser feito campanhas para o segundo turno. Sim. Doutor, haverá um plantão, o senhor naturalmente estará de plantão no domingo, assim como auxiliares, e não vai ter dificuldade. O senhor colocou, né, que existe o aplicativo, que o eleitor pode reclamar qualquer situação. E lá também está as orientações, também. O que pode e o que não pode. Aquele ainda, que não, mas eu não tenho celular, eu não tenho esse aplicativo, não baixei, também pode pedir auxílio à Polícia Militar, que vai estar próximo de cada sessão. Certeza. Se vê alguma coisa que achar estranho, os policiais vão estar na polícia ostensiva, né? Sim, o policiamento vai todo para a rua. Todos também orientados nesse sentido. Há uma orientação, mas que dificilmente é cumprida com relação aos restos de material que todos jogam na rua. Como é que a Justiça Eleitoral vai tratar isso? Porque na madrugada alguém despeja o resto. Se pegar... Quer dizer, se for fazer, não se deixe pegar. Tem dessas coisas, né? Suja demais a cidade, né? Pois é, haja trabalho, né? Caso alguém cometa alguma infração de ser detido, será levado para o meu local de sempre, Rodrigão, para ficar lá até às 5 da tarde? Sim. Isso não mudou? Não.
Doutor, agradeço. O que o senhor gostaria ainda de colocar para os eleitores, para todos os participantes do pleito nesse final? Para votar consciente que domingo é a oportunidade que tem de melhorar o país. Cada um escolhe o seu candidato que acha melhor e votar de modo ordeiro, sem confusão. A única boa arma que se deve usar no domingo é o título de eleitor, né, doutor? Com certeza. Isso é a melhor arma. Ali se resolve tudo. Doutor, quero agradecer a atenção com o Muratório Podcast. Muratório Podcast também, na minha pessoa, Elias Muratório, se coloca à disposição para qualquer eventualidade que os senhores quiserem, né, o senhor e demais quiserem conversar com a imprensa, a gente está à disposição. Tá, João, agradeço. Muito obrigado por nos receber aqui senhor. em seu gabinete.